Olá, boa tarde, terceiro ano. Que bom, né? Terça-feira hoje, mas nós não iremos trabalhar matemática. Nós iremos trabalhar português, porque o nosso conteúdo de português ainda está bastante numerosos, né? Então, por isso que nós hoje iremos trabalhar português, tá certo? Quarta-feira ficará matemática, quinta, história e sexta, geografia. E ciências está bem limitado ao conteúdo, tá certo? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar biografia. E o que é biografia? É um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. E essa biografia será de quem? De Maurício de Souza. Então vamos lá, acompanhe a leitura comigo na página 18. Biografia. Quando gostamos de um texto, é importante conhecermos quem o escreveu. Nesse caso, é possível ler uma biografia. Ler o trecho de uma biografia do criador da personagem Magali, da Turma da Mônica. Então, Maurício de Souza. Maurício de Souza, em 1935, foi a data do ano em que ele nasceu, por isso que está entre parênteses. É um cartunista. Professor, e o que é cartunista? É a mesma coisa que humorista, certo? Humorista gráfico ou desenhista especialista em cartoon, em desenhos humorísticos, tá certo? Então, criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de histórias em quadrinho. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24ª. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinho, o Maurício de Souza. Nasceu em Santa Isabel, em São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Filho do poeta Antônio Maurício de Souza e da poetisa Petronília Araújo de Souza. Passou parte de sua infância em Mogi das Cruzes. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era o que? Era desenhar. E assim ele enchia as páginas de seus cadernos escolares. Nessa época desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Mais tarde passou a ilustrar pôsteres e cartazes para os comerciantes da região. Em 1954, com 19 anos, ele mudou-se para São Paulo e se apresentou na redação do jornal Folha Tarde, carregando uma pasta cheia de desenhos para ser ilustrador. Mas ele precisava de um repórter policial. Ele aceitou. Em 1959, convenceu o editor a publicar uma tirinha vertical semanal. E a partir daí trocou a máquina de escrever pela prancheta. Nessa época, criou seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu, e seu dono, Franjinha. A partir de uma série de tiras em quadrinhos, com Bidu e Franjinha, nos anos seguintes foram surgindo novos personagens. Então, Maurício de Souza, aqui está a biografia dele, certo? Foi quem criou a Turma da Mônica. Então, virou aqui a página. Qual é o significado da data entre parênteses da primeira linha da biografia? A gente sabe que é a data a data de nascimento do cartunista, o ano em que ele nasceu, por isso que está entre parênteses, certo? Então, qual é a idade de Maurício de Souza? Você vai colocar o ano de 2020, que é o ano que nós estamos, e subtrair pelo ano que ele nasceu, que já está no primeiro parágrafo. Subtraia, diminua, aí você terá a data de nascimento dele. E aí você vai continuar lendo o texto, caso tenha dúvida, para responder as questões abaixo. A terceira questão. Reúna com um colega, a gente sabe que não vai ser possível, vai ser em casa mesmo. Onde ele nasceu, o que ele gostava de fazer quando criança, ele gostava bastante de quê? De desenhar. Qual é a sua profissão? Ele é cartunista e empresário. Qual é a sua importância para o mundo dos quadrinhos? Aí você vai dizer, o mais famoso e premiado, autor da história em quadrinho no Brasil. Qual é o personagem? Que personagem ele criou a partir de 1959? Foi o personagem Bidu e o seu dono, Franjinha. Aí reúna as informações da atividade 3 e crie, com a ajuda de um colega,
uma mini biografia de Maurício de Souza. Vocês podem incluir outras informações que tenham pesquisado. Então você pode continuar. O cartunista e empresário Maurício de Souza nasceu no interior de São Paulo, em Santa Isabel, em 1935. Ainda pequeno, sua brincadeira preferida ou favorita era desenhar. Em 1959, quando trabalhava em jornais, criou o personagem Bidu, e daí por diante você irá fazer o restante dessa mini biografia, certo? Então, virou a página. Página 20, pretérito perfeito indicativo. Então, pretérito é o passado, presente é o que está acontecendo agora, pretérito é o passado. Então, na biografia, informações sobre o passado e o presente do escritor. Releia o primeiro parágrafo da biografia. Maurício de Souza, 1935, é um cartunista e empresário brasileiro. Criou, é o verbo, ó, criou a Turma da Mônica e vários outros personagens da história em quadrinho. E membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24ª, é o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinho. Nesse parágrafo, qual é a única frase que indica uma ação? Verbo é tudo que indica a ação, é a palavra que indica a ação. Do passado do escritor, sublinhe. Então é essa aqui, ó. Criou a Turma da Mônica. Criou é o verbo, certo? Está indicando a ação. E esse verbo, criou, está no presente, no passado ou no futuro? Criou, passado, que é uma coisa que pretérito. Que forma verbal? Qual a forma verbal dessa frase? Qual é a forma verbal? Qual é o verbo daí? Criou, muito bem. Essa forma verbal ela está no presente, no passado ou no futuro? Essa palavrinha criou está no passado ou pretérito, é o que já passou, ele criou. Na segunda questão, no segundo parágrafo, há várias informações sobre o passado do escritor. Lê o trecho e sublinhe as formas verbais. Letra A. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel. Qual é o verbo aí? Nasceu, está no passado. Em seguida, passou parte de sua infância em Mogi das Cruzes. Qual é o verbo aí? Passou, é o verbo, está também no passado, no pretérito. Desenhou seu primeiro personagem, que ele chamou de Capitão Picolé. Nessa letra C vai ter dois verbos, viu? Marca aí, sublinha aí, passa um tracinho nos dois verbos. Vocês estão vendo que está seguindo uma ordem cronológica, ó. Nasceu, depois ele passou a parte da infância, depois desenhou o seu primeiro personagem. Na letra D, ele mudou-se para São Paulo. Qual é o verbo? Mudou. E depois se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde. Então isso aí tem uma ordem cronológica, tá certo? Então, essas ações são apresentadas em alguma ordem ou fora da ordem. Essas ações são apresentadas em alguma ordem ou fora da ordem? Explique sua resposta. Aqui está em numa ordem cronológica, certo? Para indicar as ações ocorridas no passado, usa-se o tempo pretérito, que é o passado. Eu andei, eu nadei, eu pulei, eu saltei. Então isso aí são verbos no passado, num pretérito. No presente é quando eu digo eu ando, eu corro, é o que eu estou fazendo agora, o presente. Mas o pretérito é uma coisa que o passado. Então, quarta questão, complete as frases com o verbo criar no pretérito, no passado. Eu criei uma tirinha, aí você vai fazer a letra B, a C, a D e a E, tá certo? Na quinta questão, complete as frases com o verbo indicando que as ações já aconteceram. Então, está aí, ó, entre parênteses, nasci. Então, eu nasci em Curitiba, capital de Paraná. Aí vai fazer a letra B, a C, a D e a E. Virou aí a página. Nessa página 22, reúna com um colega, você sabe que não vai ser possível, vai ser com a mamãe, o papai, a vovó. E junto escreva uma pequena biografia de uma personalidade que vocês admiram.
Escolha a personalidade e anota o nome aqui. Vou dar exemplo de um. Ziraldo. Foi quem criou quem? O menino maluquinho. Como é o nome completo dele? Ziraldo Alves Pinto. Aí você pode fazer uma pesquisa referente a ele ou a outro que você admira. A data da morte, se caso esse personagem que você escolheu, caso já tenha vindo a falecer, você vai botar a data da morte. Caso não, não coloca. Principais informações sobre a profissão dessa pessoa que você está pesquisando. Aí em seguida, produção. Reúna as informações anteriores e escreva 1 ou 2 parágrafos compondo a biografia. Como título, coloca o nome do biografado da pessoa que você está pesquisando no alto do texto. Se possível, acrescente um fato ou ilustração do biografado. Isso aqui vocês irão fazer no caderno de português. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, me chama no privado que eu tirarei a dúvida de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com aula de matemática.